Os jogos da era Titans são conhecidos por terem introduzido monstros. Pela primeira vez, Crash consegue montar em animais que não são javalis e nem ursos polares. Alguns deles são bípedes, outros são quadrúpedes, alguns são atiradores e muitos são de combate corpo a corpo. Mas se tem uma coisa que pouca gente ou talvez ninguém entenda, é o porquê de alguns desses monstros não estarem presentes em ambos os jogos. Sabemos que alguns deles provavelmente só foram criados pelos desenvolvedores após o lançamento de Titans, mas por outro lado, alguns dos que já foram incluídos em Titans não foram incluídos também em Mutants. Por quê? Neste vídeo, vamos dar uma olhada nos monstros excluídos. Vamos também explorar o possível motivo deles terem sido excluídos. Nosso primeiro titã é o E-Electric, essa enguia bípede que atira raios elétricos. Por possuir pele tanto entre os dedos dos pés quanto entre os dedos das mãos, acredita-se que, caso houvessem seções aquáticas no jogo em que aparece, ele com certeza conseguiria nadar. E-Electric é uma mutação de enguia com a criatura lendária Basilisco, uma espécie de lagarto. É um dos poucos titãs que foram criados a partir de duas criaturas nem tão diferentes assim uma das outras, já que quando olhamos para outros titãs, vemos misturas radicais como escorpião com gorila, morcego com canivete, elefante com caranguejo e etc. E Electric é também um dos poucos titãs atiradores, e seu movimento especial é uma tempestade de raios. Apesar de seu corpo ser bastante antropomórfico, sua cabeça e sua cara continuam bastante animais. Talvez seja esse o motivo pelo qual esse monstro não foi incluso na continuação de Crash of the Titans. Quando comparamos titãs com mutantes, todos os mutantes do jogo sucessor possuem um visual suavizado. Nem mesmo o fantasmagórico Grimly é tão intimidador quanto Gore, que é praticamente apenas um urso vermelho. Tirando isso, não há outros possíveis motivos. Seu formato é adequado para animações de pulo e seu tamanho é adequado para ser armazenado. O visual de E-Electric é bem punk, assim como o estilo artístico de Crash Titans. Porém, foi feito punk demais para ser suavizado, e é possível que o TK seja seu substituto, por ser outro monstro elétrico, porém não intimidador. Gore, mutação de urso pardo e javali. Sua cor vermelha não veio de nenhum dos dois, sendo um toque original dos desenvolvedores. Gore é facilmente o titã com a aparência mais intimidadora de todo o jogo, pelo menos na minha opinião. E de fato, intimidação é seu ponto forte, já que além da aparência, seu movimento especial é um rugido que paralisa de medo seus adversários. Se suavizar o E-Electric já seria difícil, suavizar o Gore seria ainda mais. Imagine uma criatura como Gore com aquela aura sombria que aparece no Ratsicle durante o início do jogo e também em outros mutantes não domados. Certamente seria uma aparência até macabra. Talvez a classificação etérea do jogo teria que ser alterada. Além de ter uma aparência intimidadora demais para os padrões estéticos de Crash Mutants, Gore é um monstro bem lento. Curiosamente, Gore conseguia correr nas versões iniciais do jogo, mas sua velocidade foi drasticamente reduzida por algum motivo. Seu tamanho também era maior. Outra semelhança com o E-Electric é que, assim como o E-Electric é um dos poucos atiradores, Gore é um dos poucos quadrúpedes, o que significa que seria complicado fazê-lo pular. O Rhino-Rolla pula, mas em forma de bola. A Scorpioilla pula, mas com as patas traseiras. Gore não tem um substituto em Crash Mutants. Podemos dizer que o Yoctopus também consegue paralisar, mas não é uma paralisia por medo. Além disso, o Yoctopus está incluso em ambos os jogos. Grimly. Temos aqui o mutante mais único de todos. Esse mutante é o único que flutua, o único que controla o tempo, o único que possui mãos fisicamente desconectadas de seu corpo, o único mutante fantasmagórico e também o único mutante que não tem uma origem específica, já que nem mesmo os próprios devs disponibilizaram uma explicação sobre sua origem. Tudo o que sabemos sobre a anatomia de Grimly é que, de acordo com a explicação disponível no menu, Grimly foi mutado de, abre aspas, alguma coisa, fecha aspas. Grimly é o primeiro mutante desta lista a estar incluso somente em Crash Manor Mutant, ao invés de somente Crash of the Titans. Não se sabe se seu desenvolvimento ainda estava concluído após o lançamento de Titans,
ou se nem mesmo se o desenvolvimento sequer tinha começado. Há também a chance do desenvolvimento já estar concluído, porém, ainda assim não resultado em inclusão por escolha dos devs. Apesar de ser um fantasma, ele não parece tão intimidador. Seu visual lembra uma sereia feita de algodão doce, com um corpo liso e de formato simples. Sua pele não apresenta irregularidades como espinhos, arranhões, cicatrizes, feridas abertas, acessórios e etc. As únicas coisas que sua pele azulada como doce tem são algumas espirais que aparentam ser tatuagens. Suas garras são razoáveis, mas seus dentes não aparentam ser funcionais. Podemos perceber que o Grimly combina mais com Mutants do que com Titans. A lore de Crash Titans não diz nada sobre o Mojo ser capaz de criar fantasmas, somente servir como combustível para máquinas ou para manipular genes. Crash Mutants vai além da lore em alguns pontos, mesmo na versão criada após o soft reboot. Algumas coisas não se encaixam, como por exemplo a capacidade de Aku Aku de spawnar mutantes do nada. Shelefant. Como pode um monte de minions ser capaz de enjaular um Shelefant? Como podemos ver, Shelefant é um grande titã que veio de uma mistura envolvendo o elefante mutante com caranguejo mutante. É o único titã que consegue soltar fogo pelo nariz, e seus combos de soco só terminam quando o jogador quer. Apesar de seu tamanho, Shelefant não é tão intimidador quanto o Electric, muito menos quanto o Gore. É apenas um elefante com espinhos. Ele poderia ter sido suavizado para ser incluído em Mutants. A única explicação plausível pelo fato do Shelefant não ter sido incluso em Mutants é sobre o fato dele ser um quadrúpede. Scorpioilla também é um quadrúpede, mas como foi dito anteriormente, ela pula pelas patas de trás. O único momento em que o Shelefant fica de pé é durante seu combo de socos. Mesmo assim, não está realmente colocando todo o seu peso em suas patas de trás, e sim apenas pegando impulso para socar o chão. Considerando que todo mutante deve pular em Crash Mind Over Mutant, o Shelefant não foi incluído. TK. Abreviação de telecinese em inglês. TK é o nome do último mutante da nossa lista. TK é um pinguim mutante que controla um corpo de bolha. É também o único animal mutante que não é resultado da mistura com outro animal. Apesar disso, TK tem cara de coruja e um corpo de larva. O material da bolha do TK é desconhecido, mas parece ser feito à base de Mojo. Sua aparência no geral é nada intimidadora, até mesmo para o padrão dos Mutants, principalmente considerando a baixa estatura do corpo de bolha que ele controla. Apesar da aparência inofensiva, TK pode mover e arremessar objetos e lançar descargas elétricas. Ele também consegue flutuar por tempo limitado. A premissa do TK é parecida com a do Grimly, um monstro que desafia as leis da física, sendo o TK menos apelão e mais coerente com a lore. Não é explicada a fonte de sua energia. Sabemos que a energia de uma enguia elétrica é natural, mas a do TK deve ser o seu corpo de bolha. Não sabemos se monstros que desafiam a gravidade foram pensados para Crash of the Titans, mas se o TK tivesse sido incluso em Titans, ele não combinaria com outros titãs, não somente por desafiar demais a gravidade, como também por não parecer intimidador. Os jogos da era Titans, além de serem conhecidos por terem introduzido monstros, são também conhecidos pela repaginada visual. Não obstante, houve outra repaginada no segundo título. Por conta dessa segunda repaginada, alguns titãs foram deixados de fora e não se tornaram mutantes. Esses titãs eram titãs demais. Isto é, se encaixaram tão bem na estética punk de Crash Titans, que acabaram ficando complicados demais para serem adaptados à nova estética, dessa vez suave. Durante o final dos anos 2000, a cultura popular estava abandonando a estética agressiva do início da década para substituí-la por uma estética suave. Essa estética é hoje conhecida como Fruitiga Arrow. Se Crash Mutant pode ser encaixado na estética Fruitiga Arrow, então Crash Titans pode ser encaixado na estética Fruitiga Metro. Obrigado por assistir este vídeo, já ultrapassamos a marca dos 200 inscritos. Sou grato a todos pelo apoio e até a próxima!